Ai, gente, 2020 a galera não aprende. Ano passado, tô vendo aqui, ó, fantasia de kkk de drag queen brasileira gera revolta. Gente, fantasia de kkk, acho que já é claro que não rola, né? Outra coisa que fizeram até uma lista, olha. 8 fantasias que você não deve usar no carnaval. Blackface é uma, com certeza. Nega maluca, jamais, gente. Índio, indígena. Fábio Assunção também não. Hitler. Terrorista. Gente, Iemanjá ou qualquer orixá. Homem se fantasiar de mulher. Calma, não é bem assim. Calma. Vamos fazer o seguinte. O vídeo de hoje nem é sobre isso, mas eu queria deixar uma reflexão pra vocês. Roda a vinheta que aí eu te explico pra vocês direitinho o que vai acontecer aqui hoje. Doutora Drag! Carnaval chegando e as pessoas perdem a noção. Então, eu queria trazer um vídeo assim importante, porque eu acho que vocês deveriam refletir. Sabiam que a primeira drag queen foi uma ex-escrava? Isso mesmo, você aí, POC branca aí do outro lado, nunca se esqueça disso. Então, gente, vocês sabem que eu venho estudando o fenômeno drag queen enquanto figura disruptiva na sociedade. Lembram do vídeo anterior que eu falo da transição do mercantilismo para o capitalismo industrial e quando começa a aparecer a figura da drag queen? Para quem não assistiu ao vídeo, ele vai estar aqui, ó, acima no card, e lá a gente fala sobre Womanface, Blackface, que inclusive é uma tentativa de uma ala mais conservadora do feminismo equiparar a drag queen com o blackface. E a gente sabe que a figura da drag não é para ser chacota misógina de mulher, mas também a gente sabe que existem muitos gays, cis, inclusive, que são extremamente misóginos. Inclusive, é um fenômeno da letra G na sigla LGBT. Hoje vamos falar dessa figura da drag queen que sempre esteve rondando a sociedade, rondando a história, seja de forma distópica ou até mesmo uma ferramenta de luta em prol de uma sociedade utópica. Mas assim, nunca se fala sobre drag queens negras no período que eu tinha citado. Então os exemplos maiores são de drag queens brancas, inclusive inglesas, que são aquelas que faziam parte das Molly Houses. Então, segundo a linha de raciocínio lá do vídeo anterior, eu quero lembrar vocês do livro Mother Camp, que vai estar aqui na telinha para vocês, e que nos Estados Unidos, nos anos de 1969, existiam dois tipos de drags. As stage queens, que eram homens gays cis brancos, que ganhavam bem para fazer os seus shows, e tinha as street fairies, que eram as drag queens negras ou latinas, que inclusive mal ganhavam para fazer drag. A diferença é que nos dois grupos, né, em cada grupo, as street fairies, entre elas já tinham pessoas que já se hormonizavam ou eram bichas bem afeminadas, enquanto a maioria das brancas preferiam assim passar desapercebidas durante o dia. Inclusive elas se isolavam das drags negras e latinas na época. Então tinha essa divisão. E essa diferença, marcada então por raça, cor, classe, é importante para entendermos como esses elementos históricos são cooptados. Afinal, a primeira drag queen foi não só negra, como uma ex-escrava. Um exemplo de street fairy dos anos 60 era a Marsha P. Johnson. E vocês sabem como as condições de vida e de morte dela foram extremamente cruéis. No vídeo passado, eu mostrei imagens de drag queens que eu vou colocar aqui para vocês. Mas uma coisa é perceptível assim e não falha. Todas são brancas. Olha só, né? O que acontece? A primeira drag queen, ela foi negra e escrava. Isso mesmo. É William Dorsey Swan. Ele foi uma pessoa escravizada que trabalhou nas plantações de uma mulher cis chamada Anne Murray, em Maryland. Quando a Guerra Civil terminou, houve a libertação dos escravos. Mas existiam outras amarras sociais que a gente poderia dizer que o William ainda se prendia, que era sobre vestir-se de mulher, ou como ela se auto-intitulava, Queen of Drag. E William não estava sozinha. Em 13 de abril de 1888, ela e mais 12 pessoas foram presas. Algumas escaparam, mas aí William, com toda a classe, com todo o glamour possível, desafiou o tenente e com aqueles modos bem comportados de moça, gritou que ele não estava sendo um cavalheiro.
Essa imagem é emblemática, gente, porque William, em um belo vestido creme, estava enfrentando a polícia e isso tornou o primeiro caso emblemático de enfrentamento aos direitos LGBT nos Estados Unidos. E a gente tem que pensar que esse evento não foi um caso isolado. Swan realizou várias festas noturnas onde ela e seus convidados em belos trajes, né, as drag queens, o que faz a gente lembrar das Molly Houses que eu citei no vídeo anterior e falei pra vocês. Só que lembrando, as Molly Houses era Inglaterra, pessoas brancas, o que difere totalmente do que eu estou contando pra vocês hoje. Porque além da opressão de ser uma pessoa queer, é uma pessoa negra e ex-escrava, então a repressão era maior. Não foi só a primeira vez que a polícia organizou esse ataque. Um ano antes, o The Washington Critic narrou que 6 homens de cor, vestidos com roupas elegantes de mulheres, foram processados. Swan também tinha sido presa lá no passado por roubar também pratos, talheres e outros suprimentos para suas festas que ela dava. Então, apesar de colocarem isso como crime, para mim isso deveria ser uma reparação histórica, tendo em vista que Swan era o quê? Uma ex-escrava. Mas o que os agentes não sabiam naquela época era que esses itens, inclusive, eles eram usados para as primeiras festas do século XIX. Outro ponto importante que temos que pensar também é no poder da mídia, porque todos os jornais locais noticiaram o caso de modo que Swan e suas companheiras se tornaram objeto de chacota na cidade. E bem, esse cidadão médio americano, ele não entendia nada sobre queer, drag queen, sobre nada do fenômeno em questão. Pra gente não ser anacrônico, é importante também pontuar que lá no século XIX não havia termos como transgêneros, travestis. Inclusive a própria medicina, à época, ela já tentava provar que negros eram o quê? Inferiores aos brancos. Então imagine negros que são também figuras queer. Só restava a elas, então, o rótulo, né, de pervertidos sexuais. Swan também foi presa por 10 meses por manter um bordel. A ironia toda é que essa mesma sociedade que condenava pessoas queer eram as mesmas pessoas que estavam lá, pois o bordel vivia cheio. Então nisso o mundo não mudou em nada, inclusive até os dias atuais. Enfim, essa família, que é a família da Swan, ela ficou conhecida por décadas, pois depois que Swan se aposentou, seu irmão menor, Daniel, continuou com a tradição e foi quem forneceu fantasias para as drag queens por mais de 5 décadas. O que vai culminar próximo aos eventos de Stonewall. Olha que legal esse link. Enfim, gente, saibam disso, a primeira drag queen foi uma ex-escrava. Então você branco aí, nunca se esqueça disso. E aí vamos curtir o carnaval. Mas lembrando, índio não é fantasia, indígena não é fantasia, fazer nega maluca não é fantasia, fazer blackface não é fantasia, vai pular seu carnaval, vai orixá também não é fantasia, vai curtir, mas respeite a tradição, cultura e história de outros povos. É isso, um beijo e bom carnaval!